Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan, este é o Multiverso e sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E agora vamos começar aí uma saga, uma série nova no canal, né? Falando aí sobre os streamings, né? Então a gente vai fazer, por exemplo, um vídeo de introdução ao streaming, né? Falando ali sobre a plataforma, os exclusivos, como é a navegação deles. E também vamos falar sobre o conteúdo em outros vídeos, né? Então, por exemplo, vai ter um vídeo sobre séries e um vídeo sobre filmes. E claramente esses conteúdos podem sim ser expandidos aí, conforme vocês forem gostando, né? Então, por exemplo, Netflix, a gente vai fazer um vídeo sobre os melhores filmes e as melhores séries da Netflix. Mas dentro do catálogo da Netflix a gente pode fazer outros vídeos, né, mais específicos. Então, por exemplo, a gente pode fazer um vídeo específico de algum tema ou algum gênero. Por exemplo, um vídeo sobre filmes de comédia, um vídeo sobre filmes de ação na Netflix, um vídeo sobre séries de animação, um vídeo sobre séries dramáticas, né? Então a gente pode pegar vários temas aí e trazer para dentro de um vídeo, beleza? Então deixa aí nos comentários qual é o assunto que você quer ver nessa série aqui que a gente vai estar fazendo, beleza? E a gente vai passar por muitos e muitos streamings aí. E claramente eu tenho que deixar uma coisa bem explicada aqui para vocês, que a gente vai falar sobre streamings disponíveis no Brasil e que são mais conhecidos, né? Porque tem alguns ali que são apenas cópias ou, né, genéricos, e a gente não vai aprofundar tanto nele, belezura? Mas os principais aí, que são muitos, a gente vai trazer aí, né? Então a gente vai falar mais dele até mesmo neste vídeo aqui. Então os principais que eu vou mencionar são os streamings que a gente vai dar ênfase nessa série, belezura? E se você quiser, claramente, um streaming diferente que a gente não abordou, né, nessa série aí, deixa aí nos comentários também, belezura? Então sem mais enrolação, deixa aquele likezão, se inscreva no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas essas novidades que vai vir aí no canal, que tem muita coisa pra gente falar, são vários conteúdos interessantes mesmo. E claro, manda aí para todos os seus amigos que vão gostar desse tipo de conteúdo, falando dos streamings no geral, porque nesse vídeo aqui tem muita coisa pra gente falar, belezura? Então simbora! E claramente quando a gente vai falar de streaming, a gente tem que explicar o que é streaming. Então, o que seria essa tecnologia aí? É uma tecnologia de transmissão contínua que serve aí para distribuir, né, para entregar aí para os consumidores o conteúdo digital, seja ele áudio ou vídeo e agora até mesmo games, né? Nos dias de hoje aí a gente consegue jogar via streaming. E ela se diferencia no download pelo principal motivo de não ocupar espaço no HD. Então você não precisa baixar nenhum tipo de arquivo, nem nada, apenas o programa ou no caso o site, para ver aí o seu streaming, para ver os seus filmes, séries ou, como eu falei, os jogos, né? Então você não precisa fazer download nenhum para não ocupar o espaço no disco rígido, né? O famoso HD aí, ou SSD hoje em dia. Existem duas modalidades que se aplicam a streaming, né? O primeiro deles, que é o streaming on demand, que você tem um catálogo de filmes, séries, músicas, jogos disponíveis em um servidor. Então ele fica instalado lá naquele servidor, ou no caso baixado, né, ali naquele servidor, e você tem o acesso a ele através do site ou do aplicativo. Então ele fica lá no servidor da empresa. E a outra modalidade ou outra categoria seria as live streams, que vocês já devem conhecer aí. E elas têm se popularizado bastante e é mais ou menos o que a televisão já fazia há algum tempo, né? Utilizando aí algumas outras técnicas, né? A televisão usava outro tipo de tecnologia. E com a live stream eles acabaram tendo que se adaptar, por isso que a gente hoje tem aí, por exemplo, sites que transmitem, né, TV ao vivo e coisas do tipo. E essa modalidade, né, as lives, como estão ficando conhecidas aí, se popularizaram bastante nas redes sociais, principalmente aí no Facebook e Instagram. Mas a gente vê aí que outras redes sociais começaram a adaptar essa questão aí, como o TikTok ou até mesmo o Discord, que você consegue conversar com as pessoas ali, fazer uma live de áudio para se comunicar ali com as pessoas. É um grupo mais fechado, algo mais organizado, mas pode acontecer também. E claro, nas plataformas mais famosas aí, como o YouTube e também a Twitch, né, que é bem conhecida por lives. Na Twitch praticamente é só lives lá o tempo todo. Então tem se popularizado bastante, né, as lives nesses canais aí ou nessas plataformas que eu mencionei. Incluindo aí também as rádios, né, que estão ficando bem populares, né? As pessoas acreditavam que as rádios morreriam, mas elas coexistem aí nesse ecossistema
que se transformou a internet, né? E hoje temos aí uma explosão de streamings por todo o mundo, né? É streaming que não acaba mais, é muita coisa mesmo. E lá no final do vídeo eu vou falar para vocês o que eu acho que vai acontecer daqui a alguns anos, né? Ou o próprio futuro aí dos streams. Então fica até o final que é bem importante. E pra gente focar um pouco mais, a gente vai estar falando só dos streamings no Brasil. Alguns são desconhecidos, mas outros muito conhecidos. Então a gente vai falar de alguns deles aqui. Então você fica aí ligado que a gente já vai começar a falar sobre eles. E claramente existem vários streamings estrangeiros que são bem interessantes, com propostas bem diferentes. Mas a gente não vai abordar eles, né? Senão o vídeo ficaria gigantesco. Tem muita coisa mesmo. E esses streamings você conseguiria acessar através de um VPN, porque você consegue meio que emular a sua localização para meio que estar fora do país e acessar o streaming daquele local. Então você teria essa opção se você quisesse acessar um streaming estrangeiro. Claramente esse streaming vai estar na língua da onde você estiver. Então se você estiver nos Estados Unidos e quiser assistir, por exemplo, o Hulu, que é um streaming bem famoso nos Estados Unidos, você teria que assistir as coisas lá em inglês e sem legenda em português, claramente, porque você está em outro país. Então é mais ou menos isso. Então se você não manja inglês, não compensa. Claro que não compensa, né? E isso também serve para outras coisas, né? Como streaming só da Coreia, um streaming só, por exemplo, da China, um streaming da Índia, um streaming da Europa. Então tem várias coisas mesmo. Então a gente não vai se aprofundar tudo nisso aí, senão o vídeo ficaria, como eu falei, gigantesco. E no Brasil a gente tem disponível aí 10 grandes streamings, né? Que são muito famosos ou muito conhecidos. 5 deles são gigantescos e são os streams que mandam no mercado e que estão disponíveis em vários países, né? Que é a Netflix, HBO Max, Disney Plus, Star Plus e também o Prime Video, né? E claro, Disney Plus e Star Plus pertencem à mesma empresa, que é a Disney. Então eles separaram ali em 2 streamings porque é muito conteúdo mesmo, e então eles optaram por separar entre conteúdo um pouco mais adulto e um pouco mais infantil. Então tem as duas pegadas aí, e nos próximos vídeos, quando a gente for abordar eles, a gente vai falar sobre o conteúdo e coisa e tal, beleza? Então é só para vocês terem uma noção do que seria. E os outros 5 que são conhecidos, mas não são gigantescos, né? É a Apple TV Plus, que está com conteúdo bem bacana mesmo, vem se destacando bastante no mercado com conteúdo. Stars Play, Globoplay, Paramount Plus e Discovery Plus, que é assim um streaming bem legal mesmo. E eu vou falar dele, né, no vídeo dele, só dele lá, e tem muito conteúdo interessante. E depois temos aí, por exemplo, 4 streamings que são um pouco desconhecidos e alguns com uma pegada um pouco mais específica de uma determinada empresa ou produtora de vídeo, né? Que é o Nogin, que é da empresa Nogin, que tem um catálogo bem diversificado de filmes e séries ali, mas é bem humilde, por assim dizer. Temos aí a MGM, que é um grande nome do mercado na produção de filmes, mas são filmes um pouco mais pro lado B, mais ou menos isso, né? Uma produção de médio porte. Temos também o Look, que é um streaming aí bem diferente, que você consegue alugar só os filmes ou comprar os filmes também. Então você tem aquele filme para sempre, só entrar na sua conta ali da Look e acessar esse filme, não precisa estar assinando o serviço. E eles têm o sistema de assinatura, então é bem diversificado o catálogo deles. Você consegue fazer vários tipos de serviços, você pode comprar, alugar, fazer o streaming. E ele também tem um estilo channels, que nem tem no Prime Video, que seria ali você assinar dentro do Look outros serviços, né, como os que eu já mencionei aí. E depois temos o Kinopop, que é um streaming brasileiro que é bem legal mesmo, né? Então tem um catálogo diversificado e que traz aí uma proposta bem legal aí, sendo um streaming um pouco mais local, por assim dizer. E depois temos aí os streamings de canais. Então tipo tem TNT Go, como o HBO Go, lembra que tinha? Então é mais ou menos essa a proposta do TNT Go. Eles meio que pegam um catálogo diversificado e colocam ali para você assistir. Não tem grandes coisas assim, então é mais um streaming só para ter dentro do canal ali que eles têm na TV por assinatura, por exemplo. E com isso também tem o History Play, que é do canal History. Também tem o Claro Vídeo e o NetNow, que basicamente são a mesma empresa que tem esses streamings aí, que tem um catálogo bem diferenciado, bem bacana, de outros apanhados aí, né? Então eles têm produções dessa empresa aqui, só para ter ali no catálogo. E eu falei um pouquinho mais desses streamings ali só para dar uma pitadinha, porque a gente não vai abordar todos
todos eles claramente em vídeos separados, apenas os mais famosos ali, talvez os 10 mais famosos, né? Então você deixa aí nos comentários se você quiser algum tipo de conteúdo sobre esses streamings menores. E lembrando também, antes da gente continuar, que você tem que deixar o like aí no vídeo, que é um vídeo bem top aí, com bastante informação. E aí você deve estar se perguntando, são só esses streamings que estão disponíveis no Brasil? Tem muito mais streamings, porque a gente tem aí também os streamings temáticos, que a gente também fez um vídeo, né? Como a gente fez um vídeo de streamings no Brasil, a gente também fez um vídeo sobre streamings temáticos, que vai estar aí no card para vocês. E começando a falar aí dos streamings temáticos, a gente tem aí o Telecine, que é brasileiro e que tem o foco só em filmes, ou seja, não tem série nenhuma. E eles já tinham essa proposta quando eles só eram um canal de televisão a cabo ali, né, na sua programação. E eles traziam filmes diversificados e filmes muitas vezes que ainda nem tinha saído, por exemplo, em DVD, eles tinham acesso para passar, então saía praticamente simultâneo ao DVD dentro do Telecine, mas era por TV a cabo, né, então não era todo mundo que tinha acesso ao Telecine. E eles têm essa proposta de trazer logo as novidades, então saía do cinema, daqui 45 dias que era o mínimo, já estava dentro do Telecine. Então eles traziam algumas produções dessa forma, algumas claramente demoravam mais, mas a maioria chegava bem rápido mesmo. Depois tínhamos aí a Darkflix, que é basicamente um streaming só de terror e tem muitas pérolas lá, mas muita gente reclama por ser um catálogo um pouco fraco na sua quantidade de filmes. Mas lembre-se, gente, que né, é difícil aí conseguir os direitos autorais, então as pérolas que tem lá são filmes um pouco menores, né, de baixo orçamento ou coisa do tipo, mas ainda assim tem algumas coisas boas lá sim. Então se você gosta aí só de terror, talvez esse seja o streaming para você. Depois temos aí um Heavy, que é um streaming meio inclusivo, meio não, completamente inclusivo, porque só tem conteúdo LGBTQIA+, então é um streaming focado nisso, né? Então você vai ter uma quantidade imensa de conteúdo, desde documentários, filmes, séries e coisas do tipo, e até mesmo os reality shows que fazem muito sucesso na plataforma. Depois temos o Oldflix, que é um catálogo imenso de filmes clássicos, então é filmes dos anos 90 para baixo, é basicamente isso ali, tem um ou outro dos anos 90, a maioria é dali para baixo, então anos 80, 70, 60, 50, então só filmes clássicos. Aí temos também o MUBI, que é um catálogo só de filmes cult, então tem uma curadoria ali por trás, então traz bastante curta-metragem, filmes aí que são indicados ao Oscar como documentários e coisas do tipo, e muitos filmes experimentais. Então o MUBI tem essa proposta aí de filmes cult. E aí temos dois streamings temáticos de outros países, lembra que eu mencionei? Então esses aqui você consegue acessar no Brasil, que é o Cocoa, que é um streaming aí focado em produções coreanas, mas o detalhe é que não tem em português, então você consegue legendas em inglês, por isso você vai ter que saber e manjar bastante de inglês. E é interessante porque tem muitos conteúdos aí, como os doramas, né, que estão fazendo um baita sucesso mesmo. E o outro streaming é o Hoichoi, que seria um streaming indiano, e é basicamente a mesma coisa do outro, né, então você vai ter que colocar legendas em inglês para assistir, não tem em português, mas você consegue acessar aqui no Brasil. E lembre-se que é um catálogo bem interessante, porque eles têm mais ou menos o que é a Hollywood, só que tem o Bollywood, esses filmes malucos aí do streaming indiano. E também temos um streaming focado em documentários, que é o Curiosity Stream, que basicamente é isso, né? Você tem vários e vários documentários. E alguns deles até concorreram ao Oscar, então fica ligado lá que tem bastante coisa. Você que gosta de documentário, tem bastante documentário nesse streaming. Depois temos o Gospel Play, que é basicamente filmes gospel ou da religião evangélica, católica, basicamente isso, né? Que você tem ali filmes de inspiração e coisa do tipo, então tem um streaming só disso. Se você aí curte esse tipo de filme, né, um pouco mais motivacional, esse aqui é o streaming, tem muita coisa mesmo lá. E depois temos aí 3 streamings brasileiros nessa parada de temáticos aí, né? Que o primeiro deles é o DirecTV Go, mas esse aqui é um streaming um pouco diferente, que mescla o conteúdo, né? Que é o conteúdo ali de live stream, então você consegue assistir jogos ao vivo e coisas do tipo. Eles têm um catálogo sim de filmes e algumas séries ali, mas é bem pequeno. O foco deles realmente é nos esportes, né? Esportes mesmo, tipo futebol, tênis, basquete, esse tipo de coisa. E tem praticamente todos os esportes lá dentro, então você consegue assistir isso tudo ao vivo, né? Então você que gosta de esporte, esse é o streaming para você. Tem basicamente de todos os esportes, né? Tênis, futebol americano,
vôlei, tem de tudo lá dentro. E fora que eles têm parcerias para fazer a agregação no valor. Então, por exemplo, lá dentro você consegue assinar os outros streamings, né? Como Netflix, Disney Plus, HBO e coisas do tipo. Então você consegue ali até um descontinho para assinar essas plataformas. E também temos um outro streaming brasileiro, né? O Belas Artes à la carte, onde você tem um diversificado catálogo para você comprar ou alugar os filmes também. Então tem um catálogo diferente e você, claro, pode comprar os filmes lá dentro. Por isso à la carte. Então tem essa jogadinha aí dentro da proposta do streaming. E é um catálogo de filmes cults e clássicos, então eles têm sim uma variedade interessante de filmes lá dentro. E também temos um streaming de São Paulo, que é o SPCine, onde você tem uma variedade imensa de filmes brasileiros. Isso mesmo, um catálogo imenso mesmo, tem várias produções lá dentro. E claramente, como é um streaming um pouco menor, um streaming que teve um pequeno orçamento ali do estado, você consegue entrar em contato com os caras, se você for um produtor de filme independente ou coisa do tipo, para tentar colocar o seu filme dentro da plataforma. Então fica aí esse adendo. E é bem interessante porque tem muitas produções brasileiras que você não consegue achar em outros lugares e tem no SPCine. E como eu mencionei, a gente tem streaming de tudo quanto é tipo, incluindo aí um streaming só de espetáculos da Broadway. Isso mesmo, o Broadway HD, onde você não consegue assistir em português, mas quem entende inglês vai se divertir bastante, principalmente porque são espetáculos da Broadway. Então tem produções gigantescas e que ficaram muito famosas, né? Para quem não conhece aí, a Broadway é uma rua lá nos Estados Unidos onde tem vários teatros, e esses teatros aí são insanos, né? Só produções de alto nível mesmo na pegada teatral, né? Então muitos artistas que a gente vê em filmes, né, atores e coisas do tipo, começaram na Broadway e talvez acabarão na Broadway. Então é um streaming para quem gosta mesmo de espetáculos e espetáculos sensacionais. Claro, vendo aí que streaming cabe em todo lugar. E ainda dentro dos temáticos, a gente tem aí streamings focados em animes, que é a Funimation e a Crunchyroll, que são streamings aí focados, como eu mencionei, em animes e que pertencem à mesma empresa. Então a gente não vê uma concorrência direta entre os dois. Diferente dos streamings, porque eles têm dois tipos de serviço. Tem o serviço gratuito e o serviço pago, né? O gratuito você consegue assistir ali os episódios normalmente, mas eles têm propagandas. A gente tem aí propaganda no começo, no meio e no final. E claro, para você tirar essas propagandas, basta pagar. Então basicamente isso aí faz o diferencial desse streaming. E como eu venho falando aí desde o início do vídeo, a gente tem aí streamings de games hoje em dia, né? A gente tem 5 serviços, 2 ou 3 deles são bem grandes, outros nem tanto, e até tem um flop aí total que eu vou falar para vocês logo, né? E o primeiro deles, e o mais conhecido e o mais estruturado, é o xCloud, que você consegue aí assinar, né, esse serviço dentro do Game Pass, que é um outro tipo de serviço para jogos. Então vai estar tudo incluso ali se você quiser. E basicamente a proposta do xCloud é você conseguir jogar em qualquer plataforma que tenha acesso à internet e uma tela. Basicamente é isso, né? Você pode ter acesso pela televisão, você pode ter acesso pelo celular, pelo computador, pelo seu próprio videogame e coisas do tipo. Então você pode acessar o xCloud em qualquer lugar e qualquer dispositivo. E tudo isso na promessa de não ter delay ou qualquer tipo de lag, né? Ou até mesmo aqueles inputzinhos que tem aquele delayzinho lá, né? Então essa é a proposta do xCloud, e que é a mais revolucionária até o momento e a que mais funciona, né? A que está mais completa, e que é da Microsoft, ou seja, do lado verde da força, o Xbox. E claro que a concorrência não ficaria quieta, né? Temos aí o streaming da Sony, da PlayStation nos jogos, o PlayStation Now, ou agora também conhecido como PlayStation Premium, onde tem aí um catálogo de jogos, incluindo jogos de PlayStation 3, né, dentro do catálogo para streaming, que agora está tudo unificado aí em um grande pacote. Então se você quiser saber mais sobre o PlayStation Plus ou os outros pacotes dentro do serviço, vai estar aqui no card, que a gente fez um vídeo só disso, beleza? Então também vai estar aí no card. E basicamente é a mesma coisa que o xCloud, você vai conseguir jogar aí os jogos, né, em qualquer plataforma PlayStation, na verdade apenas PlayStation 4 e 5, que eles são um pouco mais exclusivos nesse quesito do streaming ou da assinatura. Não é exatamente a mesma proposta da xCloud, que você conseguiria jogar aí no celular
ou em qualquer dispositivo com uma tela e um acesso à internet. Então eles têm essa proposta diferente. E também temos um de PC, né, que seria o GeForce Now, onde você conseguiria rodar em qualquer PC fraco ou qualquer coisa com a mesma proposta, por exemplo, do xCloud. Então eles trazem essa mesma proposta, só que eles prometem ainda um poderio gráfico um pouco melhor e um bootleg menor do que o próprio xCloud. E com o diferencial de que ele também teria uma parte gratuita, ou que na verdade é algo mais como uma degustação ou coisa do tipo, porque o gratuito é bem estranho mesmo, né? Porque você tem que entrar em uma fila, né, para conseguir jogar um determinado jogo e jogaria esse jogo por um determinado tempo. Então você teria, por exemplo, 2-3 horas para jogar, né, no modo gratuito ali, e claro, esperar ainda na fila, que dependendo do dia vai estar imensa, né? Então tem esse aspecto aí no gratuito. Então talvez seria só uma degustação. E o pago é mais ou menos a mesma coisa, né? Você entraria em uma fila para escolher um jogo ou algo do tipo e acessaria esse jogo por um determinado tempo, mas um tempo um pouco maior e também uma fila prioritária, então teria essa diferença aí. E claro, o serviço vai evoluindo aí conforme o tempo. E com o mercado de games crescendo bastante, a Amazon está investindo pesado nisso, né? E também traria aí um streaming, né, de jogos aí conhecido como Luna, que foi lançado recentemente e que basicamente você teria um controle apenas para comprar, né, ali dentro da assinatura e ter acesso a jogos variados, o que lembra bastante o xCloud, mas aqui você não tem uma compatibilidade tão grande assim com dispositivos, né? A quantidade ali ainda é um pouco limitada, né? Como PCs, TVs, smartphones, né? A gente não vê em outras plataformas ainda. E basicamente teria ali o serviço cheio de jogos e também teria a opção de alguns jogos gratuitos. Então eles têm esse diferencial da concorrente, então é bem legal também. E por último temos aí o pior deles, que é o Google Stadia, que veio com essa proposta também do xCloud, né, com um serviço de streaming em jogos, que você teria um catálogo imenso de jogos. Mas eles mentiram bastante, né, na apresentação. Eles falaram que entregar resoluções muito altas, um catálogo imenso de jogos no lançamento, uma vasta gama de recursos e coisas do tipo, mas no início aí não foi o que aconteceu e está flopando total, né? Eles fecharam todos os estúdios de games que eles tinham ali para fazer jogos exclusivos, inclusive aí jogos que já estão saindo para outras plataformas, porque os estúdios não fecharam, eles só migraram aí para outras plataformas. O jogo continua salvo, graças a Deus, né? E um dos grandes pecados do Stadia seria que eles cobrariam ainda pelo jogo. Então você teria o serviço de assinatura e teria que comprar o jogo lá dentro, que é, né, uma insanidade imensa, porque os caras estão oferecendo uma vasta gama de jogos ali pela assinatura, de graça, tudo incluso dentro da assinatura, e o Stadia, além de você ter que pagar a assinatura, você teria que comprar o jogo, o que para mim foi aí o ponto alto deles terem talvez quebrado aí a ideia, que era uma ideia interessante, mas com essa pegada aí de rentabilizar a todo custo, eu acho que foi o fracasso deles. E depois temos os streamings de áudio, ou também de música, como é bem conhecido aí, como Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music e uma vasta gama mesmo de streamings de música, né? Tem bastante mesmo. E os mais famosos, claro, foram os que eu mencionei no começo, né? O Spotify, o Deezer e o Apple Music, que são os mais famosos aí. Mas você deve estar se perguntando aí, mas poxa, tem streaming aí de tudo quanto é tipo. Tem os famosos, tem um pouco menos famosos, tem temáticos e tem tudo isso de streaming. Mas tudo é pago? Não, tem alguns streamings que são gratuitos e essa gratuidade é basicamente, né, você assistir alguns anúncios dentro desses streamings, né? Então você tem que pagar essa taxa aí, né, de assistir alguns anúncios, ou às vezes nem é de assistir o anúncio, mas vai ter um anúncio em algum lugar ali da homepage ou coisa do tipo. E eu vou comentar sobre alguns deles aqui. O primeiro e mais famoso aí é o VIX, né, que tem aí um catálogo bem interessante e claro, tem coisas ali bem estranhas, mas é um catálogo bem legal. Se você quiser assistir algum tipo de filme ou série lá dentro, é bem interessante, eu recomendo para vocês. O catálogo é bem diversificado, assim como também um segundo mais famoso, que é o Pluto TV, que talvez, né, tenha ficado um pouco mais famoso nos últimos tempos aí, com as propagandas que eles estão fazendo. Então tem essa briga entre os caras aí. E também tem um catálogo diversificado, e eu até acho melhor do que o VIX, né? Então tem algumas coisas interessantes mesmo lá dentro.
entretenimento, desde filmes e séries. E depois temos a Funimation e a Crunchyroll, que são ali basicamente streamings de anime, que também são gratuitos. E o formato deles é colocar propagandas no meio dos episódios, né? Você tem 3 propagandas dentro do episódio de anime ali, que tem 20 minutos mais ou menos. Então tem uma no começo, tem um no meio do anime, né? E no final, quando você acaba o episódio, né? Claro que tem a opção de você pagar e tirar os anúncios aí. Então é bem interessante que tem as duas opções. E aí eles agora fazem parte da mesma empresa. Então a gente não tem uma concorrência, né, por assim dizer, direta entre os dois, porque agora os dois são da mesma empresa. Depois temos aí o streaming Filme, que é basicamente de filmes, né, que é gratuito, você tem um catálogo bem interessante ali dentro. O Libreflix, isso mesmo, Libreflix, que não tem um catálogo tão bom assim, tem algumas coisas pontuais para você assistir, então dá para você ir lá e procurar alguma coisa bem específica, talvez que você não está achando aí em algum outro tipo de site ou até mesmo em outro streaming. Tem o Filmez, que é a mesma vibe aí do Filme, os dois são bem parecidos. Tem o Netmovies, que também tem aí um catálogo de filmes, não tão grande, mas algumas coisas pontuais também, né? Então são streamings bem menores, com uma proposta um pouco menor, claramente porque é gratuito. E também o SP Cine, que eu já mencionei, que também é gratuito. Você tem a opção de pagar, mas também ele é gratuito. Então é bem bacana aí ser gratuito aí pra galera assistir, principalmente porque tem vários, como eu mencionei, filmes brasileiros. Você pode mandar um donate pros caras, mas você consegue assistir ali o catálogo gratuito. E então esses foram os streamings numa maneira geral que existem no Brasil e o que é streaming, né? Basicamente é isso. E claro, tem um jeito certo de assinar streaming na minha opinião. Então eu vou deixar aqui algumas dicas, né? Então, por exemplo, para você assinar streamings de filmes e séries, você pega um filme ou série específica que você quer assistir, vê onde que ele está, né? Vai, anota ali onde que ele tá e naquele mês assina esse streaming e pega todos os filmes, séries e coisas que tem ali dentro do streaming e assiste assim numa porrada, né? Faz uma maratona desse streaming naquele mês. E também vê se compensa você assinar outros meses aí para pegar uma promoção ou coisa do tipo. Então, se for um streaming muito grande, né, como o Netflix, você deixa ele como principal, porque sempre tem lançamentos e coisas do tipo, né? E pode pegar um streaming secundário para maratonar naquele mês, né? Como o Apple TV Plus, um Paramount Plus ou coisa do tipo, que são catálogos menores que você consegue maratonar em um mês tranquilamente. E, por exemplo, se você gostar bastante de música, assina um Spotify, que também é um streaming gratuito, lembrando, né? Então você não precisa necessariamente assinar o Spotify, você consegue ali só utilizar ele gratuitamente, escutando claramente algumas propagandas entre algumas músicas ali. Então tem essa pegada aí que você consegue fazer. Então você consegue ter 2 streamings e ainda assim escutar músicas e coisas do tipo. Agora, se você gostar mais de jogos, você assina um xCloud da vida aí, um Xbox Game Pass, né? Que você tem acesso aos jogos no PC, então você tem ali um orçamento de, sei lá, R$80, dá para fazer essas coisas aí que eu mencionei. Agora, se você quiser assinar todos os streamings de uma vez, você vai gastar uma grana preta todo mês e não tem como assistir tudo, né? Não tem como assistir tudo isso em um mês. Então eu recomendo muito fazer dessa forma. Ter um streaming principal, que você sempre tá ali, né, com o catálogo sempre sendo atualizado, como os maiores, né, que é a Netflix, HBO Max, Disney Plus, Star Plus e Prime Video, que sempre tem conteúdo novo, e depois um streaming secundário, que são os outros menores que eu mencionei lá no começo, que você consegue pegar o catálogo em um mês, fazer uma maratona dos conteúdos ali dentro e basicamente zerar ali o conteúdo, né? Eu estou fazendo recentemente com o Apple TV Plus, tem muita coisa boa lá. E o que eu acho sobre o futuro dos streamings, né? Para onde vai levar tudo isso, né? Todos esses streamings aí. Eu acho que vão ter aí, por exemplo, 10 streamings bem grandes mesmo no mundo mesmo. E esses menores, como eu mencionei aí, eles vão acabar migrando para esses streamings. Então você vai ter algo parecido com o Channels que tem no Prime Video. Você, por exemplo, assina lá o Prime Video e lá dentro da plataforma tem os outros streamings que você pode assinar e dentro do Prime Video você consegue assistir aquele filme, você não precisa trocar de aplicativo. Então eu acho que esse boom, né, dos aplicativos de streaming vai acontecer
acontecer dessa forma, né? Vão acabar afunilando novamente e virando canais dentro de outros streamings, né? Até mesmo a Disney Plus lá fora, por exemplo, tem o Channels, né, entre aspas aí, que você consegue acessar o catálogo do Star Plus dentro do streaming da Disney Plus. Então eu acho que o mercado vai tender a isso, né? Os menores vão acabar sendo incluídos aí nos maiores, né? Formando aí algo como vemos na TV a cabo, onde você já tinha ali um catálogo, né, de canais fechados, e se você quisesse aumentar esse catálogo, você pagava mais. Acho que a tendência é acabar fazendo algo parecido com isso. E bom, pessoal, então é isso. Obrigado você que assistiu até aqui. Eu sei que ficou um pouquinho grande aí, mas eu tinha que explicar sobre tudo que há de streamings no Brasil. Então está bem completo, né? A gente foi aí desde a explicação do que é um streaming, falando sobre cada streaming ali específico, né? Então a gente deu alguma palhinha do que seria cada um dos streamings menores. Mas os streamings maiores a gente vai fazer vídeo separado deles, né? Então a gente vai ter aí algo específico para eles nessa maratona que a gente começou no canal. Então vai ter muita coisa e, claro, é muito importante que você deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo isso que vai sair ainda de streaming, né? Então a gente vai ter um vídeo explicando sobre a plataforma do streaming e depois 2 vídeos aí falando sobre filmes e séries do catálogo, né? Os melhores do catálogo. Claro, fica aí a recomendação para vocês se inscrever no canal. E eu vou recomendar aqui 2 vídeos para vocês que a gente já mencionou aqui, né, dentro do vídeo, que seria o vídeo dos streamings temáticos e também de todos os streamings disponíveis no Brasil, que está talvez um pouquinho defasado, né? Alguma coisinha ou outra ali já alterou, mas ainda assim vale a pena porque a gente detalhou cada streaming disponível, beleza? Então essas 2 recomendações aqui são bem importantes se você quiser aprofundar ainda mais nos streamings, beleza? E eu vou ficando por aqui então, um abraço e fui!